Fala, turminha, tudo beleza aí com vocês? Tudo joinha? Eu sou o Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais, e estamos aqui para mais uma aula de arte, trabalhando a linguagem da música. E para essa aula de hoje, temos a nossa convidada super especial, professora Fran. Olá, professora. Olá, professor Adriano. Olá, turminha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele e vim participar dessa aula de arte com o tema de música junto com vocês. E o professor Adriano, muito obrigada pelo convite, professor. Obrigado você, professora. Aposto que você vai tocar vários instrumentos hoje, ou não, vamos ver. Primeiro, vamos ver então o nome da nossa aula de hoje, que é o som da história. Habilidade EF01AR17, apreciar e experimentar sonorização de histórias, utilizando vozes, sons corporais e os instrumentos musicais convencionais ou não convencionais. Então, olha só, a gente vai fazer, professora, a gente vai contar uma história. A gente vai contar uma história aqui. Então, a gente vai poder usar instrumentos convencionais, instrumentos não convencionais. Tem até um frango aqui, ó, nada convencional. A gente vai poder usar a nossa voz. Então, a gente pode falar assim. Pode falar assim. Ai, morri. A gente pode falar desse jeito. A gente pode utilizar som do corpo. Olha só um exemplo. A palma da nossa mão. Se a gente deixar reto, a gente tem um tipo de som. Se a gente fazer conchinha, já muda o som. Sim. Se a gente fazer assim, estalar o dedo, é outro som. Se a gente bater aqui com os dois dedos, outro som. Então, só com a mão, a gente já conseguiu fazer 4 tipos de sons. Ainda tem um rosto, perna, peito, dá para a gente ficar batendo o pé. Tudo isso daí a gente consegue. Ah, mágica, hein, professora? Sonorização de história. Podemos sonorizar histórias com instrumentos musicais, objetos, sons do corpo e a voz. É isso aí que eu acabei de falar. A gente pode sonorizar a história. Essa história é o seguinte. Tem uma história aqui que a gente vai usar. Eu que fiz essa historinha. Mas você aí na sala de aula, o que é legal? O professor disponibilizar vários livros, que aqui é o primeiro aninho. Então o professor ele vai disponibilizar vários livros, ele vai contar a história para vocês. Por exemplo, umas 3 histórias. Vai contar essas 3 histórias, aí o que o professor pode fazer? Fazer grupinhos. Esse grupo vai contar a história. Porque o aluno do primeiro ano, ele tem a memória ali super boa. Não é que nem a gente aqui, professora. Pelo menos eu, que esqueço, às vezes até que comi de manhã. Então, com a memória dele, ele já conhece aquela história, ele vai contar do jeito dele a história, só que dessa vez fazendo sons. Legal. Então, e é legal que mesmo se na sala de aula, em casa, não tiver instrumentos convencionais ou não convencionais, pode fazer o som com a boca, com o corpo. Funciona do mesmo jeito. E acho que é legal também, professor, se tiver tempo, fazer a leitura da história sem nenhum som, né? Só a leitura corrida da história. Sim. E depois realizar a leitura com os sons, porque aí dá para fazer essa comparação de como fica legal sonorizar, né, a história. Então, assim, o professor ele pode fazer, né, contar essa história aí sem o som, e até o professor também, na primeira vez, ele pode fazer junto com os alunos. Alunos, como que pode ser o som do lobo? Aí o professor faz, ou se não o aluno já sabe, aí todo mundo faz. Ah, como que é um som de um riacho? Então, aquela primeira vez ali pode ser em conjunto, né? A história em conjunto. Depois, o aluno vai ficar craque, ele vai conseguir fazer sozinho. Heróis da Floresta. Então, é o seguinte. Como vai funcionar essa atividade? A professora, ela vai contar a história e durante essa história tem algumas palavras, frases aí em vermelho. Tá bem aceso aí para vocês. Isso daí em vermelho é onde eu vou fazer o som. Tá. Então eu vou sonorizar essa história. Então, onde tiver vermelho eu vou fazer o som.
ou com instrumentos convencionais, não convencionais, com a boca, com o objeto, eu tenho que fazer o som de qualquer jeito. Então, a professora vai falando ali, ela vai dar só um tempinho para eu pensar aqui, para ver qual objeto que eu vou usar, que pegar, e já fazer isso daí. Por que a gente está fazendo isso daí? Para a gente perceber o quanto é importante o som num filme, por exemplo. Não sei se vocês já fizeram, o professor já fez a experiência aí com vocês, de assistir um trecho de um filme sem som nenhum. Ou assistir um filme do Charlie Chaplin, um filme mudo, que só tinha a música acompanhando. Mesmo assim, se você tirar a música, muda muito o filme. Então, o som, tanto a música como o som de chuva, qualquer som assim, ele é muito importante numa história. Por exemplo, está tendo uma perseguição de carro em um filme. Já pensou que chato se o carro, nessa perseguição, não fizer aquele barulho de pneu freando, não tiver som de batida, não tiver aquele som do motor, fazendo aquele... vendo que está em alta velocidade mesmo? Faltou uma perseguição em silêncio, completo silêncio. Veja em aqueles filmes de super-herói. Veja um trecho assim, uns 10 minutinhos do filme sem som nenhum. Fica bem diferente, né, professora? Sim, com certeza. Então, é isso que a gente vai fazer, a nossa sonorização de história. Então, o oráculo vai ficar colocando o slide, ele vai vir aqui, ele vai ficar mostrando a gente. Se der tempo, a gente faz de novo aqui mostrando os instrumentos, tá, professora? Tá bom. Somente eles. Então, você pode começar que eu estou preparado aqui. Era uma vez uma floresta cheia de árvores altas, com vários tipos de sementes. Uma floresta de vento muito forte. Nela viviam os nossos heróis, Elefante, e Ratinho, andando para lá e para cá. Em certo momento, nessas andanças, apareceu uma perereca coachando super alto. Os nossos heróis, ao se aproximarem da perereca, perguntaram: "E aí?" "E aí?" A perereca respondeu: "E aí?" Depois disso, existe uma árvore com uma semente super especial. E se alguém conseguir pegar a semente, vou dar muitas moedas de ouro. O que os nossos heróis não sabiam é que na árvore, além de ser muito alta, existia uma colmeia enorme de abelhas. Mas antes mesmo de ir lá até a árvore, o elefante e o ratinho começaram a discutir. E a discussão era para decidir o que iriam fazer com tantas moedas de ouro, já que estavam em uma floresta onde só existiam árvores e animais e não tinha um shopping. É isso aí, professora. Deu certo, né? Sim. Então, vai dar tempo de eu mostrar os instrumentos. Então, a gente teve, no início da história, sementes. Como eu fiz as sementes? São várias tampinhas aqui, ó. É tampinha de suco e tampinha de água. Só para ficar mais bonito na TV, ó, eu deixei a tampinha de água branca e a tampinha de suco aqui preto. Só coloquei essas duas cores. Então eu fiz esse chocalho. O chocalho é o seguinte, dependendo do material que você coloca aqui dentro, ó, ele muda. Então você pode ter vários potinhos desses aqui, só com vários tipos de sementes. Você pode ter arroz, você pode ter feijão, pode ter moeda, areia, pedrinha. O material que você mudar aqui,
o som vai ser diferente. A gente também, além da semente, teve os nossos personagens, que foi um elefante. O elefante, ele é um bicho grandão, pesado, então eu procurei um instrumento grave, um instrumento grosso, grave. Então, peguei a alfaia para ser o nosso elefante. O ratinho, ele é pequenininho, bem menor que o elefante, e ele tem um som bem fininho, um som agudo. Então eu peguei esse frango. Esse frango, na verdade, virou um rato. Porque esse frango aqui é um frango de borracha e ele tem um apito aqui atrás, ó. Então esse apito aqui, como ele é bem fininho, eu usei para ser o rato. A gente teve a nossa perereca, o nosso sapo. Então eu utilizei isso daqui, ó, um reco-reco, feito de madeira, que ele imita o som de um sapo. A gente teve também a abelha, aí a gente usou um instrumento convencional, que é o carrilhão. Ele é legal, ó, porque ele vai do mais grave ao mais agudo. Só mudando o tamanho aqui, ó, dessas pecinhas de metal. Então elas ficam aqui penduradas. Daqui é legal para fazer barulho de chuva também. A moeda de ouro, né? A moeda. Poderia ter sido a moeda aqui também. Acabei usando para... Não, eu acho que você usou a moeda aí A e moeda a foi abelha aqui. você usou a árvore. Verdade. Aqui Junto foi a moeda. Com o que eu esqueci o nome. Casu. Casu. Aí eu usei 2 instrumentos convencionais para fazer a abelha. O casu, esse casu aqui ele é diferente. Ah, tem o vento também. Ele é diferente da flauta. A flauta é um instrumento de sopro. Esse aqui a gente não assopra. Esse aqui a gente só coloca o som da nossa voz aqui. Então, do jeito que eu falar... Eu falo, só o fato de falar, ele já muda a minha voz. Mas aí eu posso cantar também. Então, na verdade, eu não assopro. Eu só coloco a voz aqui e falo diferente da flauta. Aqui sim eu assopro, que é o vento. E eu nem preciso tocar. Como é um vento todo doidão, é só passar os dedos aqui, ó, nos buraquinhos da flauta. E já sai o barulho do vento. E a nossa árvore de sino, junto com o casu, que foi feita a abelha. A árvore de sino é a mesma coisa do carrilhão. Ele é do mais grave ao mais agudo. Olha lá o tamanho que ele é. Opa, olha lá. Certo? Então, com esses instrumentos a gente conseguiu fazer o nosso som. Sugestão de atividade. Você pode sonorizar a nossa história fazendo a sua versão. Então, você pode usar essa própria história aqui e fazer a sua versão. Também pode sonorizar uma história que você conhece. Utilize instrumentos não convencionais, como potes, panelas e etc. Então, olha só, nessa atividade aí você não vai usar o instrumento convencional. Você vai usar o objeto que faz barulho. O que tiver aí de objeto que fazer barulho, você vai usar. Beleza? Então, vamos embora, professora? Falta avaliação, eles não podem deixar Avaliação. de avaliar a aula. Então, se você gostou, avalia aí. E agora sim a gente pode ir embora? Agora a gente pode ir. Tchau, Então, tá bom. pessoal. Tchau, tchau.